E que tal? Tivemos ontem aí a entrevista do nosso vice-presidente de futebol, o Antônio Brum, e vamos falar um pouco dessa entrevista, sobre essa entrevista. De imediato eu já queria falar aqui, começar falando que não me agrada muito, tá? Esse método dessa nova gestão do Grêmio, dessa atual gestão do Grêmio, de se comunicar com o torcedor. Eu não gosto, tá? Não gosto muito. Essa coisa de que raramente eles falam depois de um jogo, às vezes quando ganham falam, mas como quando perdem não falam, tá? Demoram, tem toda a questão eles estão com ranço aí, né? Porque antigamente a gente tinha só a imprensa tradicional, a convencional, melhor dizendo, que ali é a RBS TV, a Rádio Gaúcha, a Bandeirantes, né, aqueles canais convencionais. E hoje em dia a coisa evoluiu, modernizou e a gente tem aí rádios, rádio identificada com o Grêmio, né, que trabalha só em cima do Grêmio, sobre o Grêmio. Temos repórteres que se identificaram e tem canais só para falar do Grêmio. E tem continua tendo, claro, aquelas rádios convencionais também, a Rádio Gaúcha, a Bandeirantes, a Guaíba, a Grenal. E tem um rancinho aí do presidente, né, com esse pessoal, os identificados. E aí eu não sei, eles não falam, né? Eles demoram a falar. Eu não gosto desse tipo de procedimento. Isso aí parece que afasta, né, o torcedor do clube, né? Parece que cria uma distância ali. E fica quem falando? Fica só o Renato, né? Na maioria das vezes, e só depois dos jogos. E aí o Renato é aquela coisa, né? A gente já sabe como é que é as entrevistas do Renato. Aí uns jogos aí atrás, umas entrevistas atrás aí, a gente via, dava para decorar, né? Porque o Grêmio só perdia e o Renato já chegava sempre com aquela mesma desculparada toda ali nas entrevistas. Agora até que melhorou um pouco, mas tá sempre dando aula de futebol, engolindo o repórter, brabinho, né, dando peti, a gente já sabe como é que é o Renato também. Então acho que tá ruim essa maneira do Grêmio, da diretoria num todo, do Grêmio se comunicar com o torcedor. Não gosto disso aí. Mas falou ontem o vice-presidente. E aí vem uma entrevista pós-vitória, um dia depois do Grêmio ter ganho o jogo, numa semana que o Grêmio não tem jogo, né? E aí fica aquela entrevista assim, meio engessada, né? Tudo muito protocolar, aquela coisa, né? Não tem mais aquela coisa sanguínea do dirigente depois do jogo, né, falando, ganha ou perca, o dirigente falando ali, como era o próprio Cacalo, que é mencionado na entrevista, tá, é perguntado pelo repórter e o Brum fala dele, acho super válido, relembra de novo, e quem conheceu esses caras, acompanhou o trabalho desses caras na década de 90, Fábio Koff, Cacalo, Filipão, essa galera aí, tá, essa turma de gremista aí, enquanto, pelo menos da minha parte, enquanto eu viver, eu jamais vou esquecer desses caras. Tá? Mas sobre a entrevista, o repórter começa perguntando para ele sobre a cobrança em cima do Renato. Ele fala ali que tem a cobrança, que eles conversam, aquela coisa toda, né? Mas eu acho que não, tá? Eu acho que não tem essa cobrança assim mais forte, aquela coisa de chegar e cobrar mesmo, né? Como um patrão, um diretor de uma empresa, cobrando os números do seu gerente de futebol, do seu técnico de futebol, né? Como se fosse o seu gerente ali de equipe, de setor, de produção, não tem, tá? E outra coisa, eu acho que tanto o Guerra quanto o Brum, eles têm o cargo, mas eles não têm nem tamanho para cobrar o Renato. Eles não têm. Tá, não tem, porque aí o Renato joga as divisas por cima deles, que nem fez na entrevista lá com o repórter, joga as divisas por cima, que tem 30 anos de futebol, não discute futebol comigo, eu é que sei, cala tua boca e fica quieto. Tá? Então não tem, que aí ele diz que eles confiam no trabalho do Renato, trocam ideias, o Brum tá ali para ajudar e é só para isso mesmo, é só para ajudar. Eu acho que cobrança não tem, como tem em outros clubes, tá? A gente sabe que outros, e se fosse outro cara, o treinador do Grêmio, essa cobrança com certeza seria mais forte. E outra, qualquer outro treinador do Grêmio não teria voltado do Rio de Janeiro pós-eliminação pro Fluminense da Libertadores, tá? Aí ele é perguntado sobre títulos, ele menciona o Gauchão,
Né? Não, mas o Grêmio já ganhou um título esse ano, ganhamos o Gauchão. Não, o Gauchão é aqui doméstico nosso, pô. Dupla Grenal tem obrigação de chegar pelo menos na final do Gauchão. Isso é doméstico nosso aqui, tá? É caseiro, é dentro de casa, é o território aqui, tá? E apesar que o co-irmão aí, né? O co-irmão já largou, faz 8 anos que não quer saber de Gauchão, né? E o ganhar altos títulos aí, montaram o papa tudo aí do Brasil, mas flopou, né? Ah, deu ruim, né? Durou bem pouquinho, começou a cair a casa. Levaram um gremista para tentar salvar a barca. Tá bom, mas o Gauchão é válido. Mas aí ele menciona o ano passado que o Grêmio quase foi campeão, que foram feitas reflexões para ver o que tinha que melhorar para vir esse ano talvez mais competitivo, né? Tentar buscar um título. Ora, a reflexão do ano passado é que quem carregou o Grêmio nas costas foi o Soares, né? Era só ter trazido 1 ou 2 jogadores que se aproximassem um pouquinho do que era Soares, tinha dado certo. Né? Tinha conseguido talvez uma sorte melhor esse ano, porque já tinha a questão da tragédia, o Grêmio teve que refazer o seu planejamento, e aí eu entendo que replanejou de forma errada. Tá? Saídas e contratações, né? Por esse ano não tem mais contratação, a princípio, está fechado. O Grêmio, a tendência é exercer ali o poder de compra sobre o Monsalve, tá? Aí tá tudo certo, a gente já sabia. As vendas, tudo certo também, tinha que vender Gustavinho, o Carbajo quis sair, tem que sair, não adianta, quando o jogador quer não tem o que fazer. Aí eu concordo plenamente com o nosso vice-presidente de futebol. Ele é perguntado também, aí um ponto onde eu tenho uma crítica muito forte a essa diretoria. Ele pergunta sobre o Natan Fernandes, o repórter pergunta para ele sobre por que o Natan Fernandes caiu tanto de rendimento, ficou meio de canto, sem receber muitas oportunidades, né? Aí eu acho que tem um erro grave, tá? Um equívoco grave dessa diretoria e da comissão técnica. Por quê? Porque eu volto a lembrar daquele jogo lá em La Plata, Grêmio Estudiantes, onde quem a conquista ajuda o Grêmio a conquistar a vitória aos 2 guri, Natan Fernandes e Gustavinho, com o Grêmio com 1 a menos em campo, tá? A partir daquele jogo ali, né, os guri, eles ganham um banco de presente do Renato. O Renato prometeu que ia deixar eles ricos, né? Realmente, deu um banco de presente para cada um. O Renato demora, após aquele jogo, o Renato fica insistindo com a dupla Galdino e Galvão. Fica ali 6, 7 jogos insistindo e perdendo. Se no segundo jogo o Renato faz essas modificações que ele fez agora, por último, e deu certo, ele só não fez contra Corinthians e Fluminense, ele só não conseguiu dar um gás ali, né? Faltou um pouco de humildade pro Renato, ele foi teimoso. Mas se lá atrás a diretoria, esses dirigentes, chegam pro Renato, deu de Galdino e Galvão, vamos arquivar esses caras, tira do grupo, abre espaço pros guri. Deixasse esses guri jogar, eles não iam fazer menos que o Galdino e Galvão. Não iam mesmo, tenho certeza que não iam. Os guri tá afiado, e talvez chegasse agora para as Copas mais prontos. Tá? O Gustavinho talvez tivesse sido vendido por um preço melhor, o Natan Fernandes podia estar em alguma negociação muito melhor, porque as contratações chegaram e ia ter peça para repor eles, mas não. Ficaram empurrando, vendo as coisas dando errado dentro de campo, o campo falando para eles que estava dando errado, que não tinha como dar certo, e eles insistindo. Aqui nessa questão, e hoje, claro, o Natan Fernandes é aquilo que eu já falei aqui, o guri broxou, tá murchinho, né? Tá lá. Aí na braba boto ele, como naquele jogo contra o Bahia. Faltou trabalhar melhor esse jogador, eu acho. Acho que o Grêmio desperdiçou uma grande oportunidade de ter aproveitado melhor tanto o Gustavinho quanto o Natan Fernandes e ter valorizado eles melhor do que estão hoje. Sobre a Arena, tá? Aí sobre a Arena é complicado, tá? Eu não vou fazer críticas, eu vejo muita gente descendo a lenha aí, porque o Grêmio, porque a Arena... Cara, já tá aprovado. Já está aí que essa Arena não foi um negócio tão bom assim para o Grêmio. Pode vir a ser no futuro, quando o Grêmio for realmente dono da Arena, isso é a partir de 2032, tá? Então, eu não vou, porque isso aí envolve questões técnicas, engenharia, aquilo é uma estrutura muito grande, tá? Não tem como chegar e botar a funcionar da noite pro dia, não é assim, então eu não vou entrar muito nessa, tá? Ele comemora, no que ele é perguntado sobre a Arena, o Bruno ainda diz, finalmente, né, cara?
ele meio que comemora, assim, a volta para a Arena, mas aí o que eu acho que faltou aqui nessa parte da volta da Arena foi o reconhecimento e um agradecimento à torcida do Grêmio. Já falei no outro vídeo, vou falar agora. Ali foi um gancho, uma oportunidade dele chegar e exaltar o torcedor do Grêmio, agradecer pelo empenho que a torcida do Grêmio fez para transformar o Couto Pereira na casa do Grêmio e pelo empenho e esforço que a torcida fez para transformar o estádio do Caxias e o estádio do Juventude na casa do Grêmio. Então ali eu acho que ele perdeu a oportunidade de fazer um agradecimento à torcida do Grêmio, um reconhecimento, melhor dizendo. Tá? E para o restante da temporada é isso aí. Algo perguntado é conquistar aí, se manter, né, tentar conquistar aí o máximo de pontos possível, se manter na primeira divisão, quem sabe beliscar uma Libertadores, não sei se... Eu acho difícil, mas vai que consiga. E aí, a partir daí, ver como é que vai ser o ano que vem. Basicamente, resumindo, é isso, tá? E vai ver como é que vai ser o ano que vem. Eu senti nessa entrevista do Brum, que ele e o Guerra estão louquinhos pro Renato ficar, tá? Eles estão louquinhos pro Renato ficar. Vai depender só do Renato, vai depender como é que vai terminar o ano. Né? Eles estão louquinhos pro Renato ficar para 2025. O que eu acho um erro, já falei aqui. Eu acho um erro, acho um equívoco. Já falei também que acho inclusive que no que perdeu pro Fluminense, do jeito que perdeu pro Fluminense, né? Ele fala também, agora recordando aqui, que a torcida, quando ele é perguntado acho que na parte dos títulos, se a torcida, se não havia essa frustração pelas as eliminações, e ele diz assim, se nós a torcida iria nos perdoar se nós tivéssemos escapando do rebaixamento e avançando nas Copas, né? A torcida iria nos perdoar. Não, meu querido, o ranço da torcida hoje, principalmente eu, e pelo que eu vejo aí nas redes sociais, tá? O ranço da torcida não é exatamente ter perdido, foi a maneira com que perdeu. Que principalmente contra o Fluminense. Tá? A maioria dos torcedores, a esmagadora maioria dos torcedores entendem que aquela desclassificação do Fluminense passa unicamente pelas mãos do treinador, pela teimosia do treinador. Tá? Unicamente pela teimosia do treinador. Bastava ter botado o que tinha de melhor em campo, aquele time que o campo já vinha 3, 4 jogos gritando qual eram os jogadores que tinham que ser titular do Grêmio, bastava ter feito isso e eu acho que o Grêmio teria tido sorte melhor, né? Ele reconhece que ali que não foi tão ruim assim, porque perdeu nos pênaltis. Não foi ruim, foi péssimo. 2 times piores que o Grêmio, Corinthians e Fluminense piores que o Grêmio. Corinthians muito provavelmente, se a CBF não der uma mãozinha, vai acabar sendo rebaixado, tá? O Fluminense talvez ainda escape, né? Então, só para finalizar isso aí. Sobre contratações, vai ficar tudo pro ano que vem. Eu acho que eles querem que o Renato fique, eles estão contando com isso, mas o Renato a gente sabe, né, gente? Tem os jogos aí um tanto difíceis pela frente, tem um Grenal, num jogo desses aí, daqui a pouco o Renato dá aqueles desvaneios dele, toma uma bangornada aí de 3, 4-0 de algum time, e eu tenho certeza que o Renato pede o boné e vaza, tá? Mete o pé, né? Já vai cortar agora, já para não ter que ter discussão o final do ano, aquela coisa toda, né? Eu temo por isso, né? Para o Grêmio, a diretoria ficar com o Renato até o fim do ano e chegar no fim do ano e se arrastar aquelas negociações com o Renato, como geralmente acontece, tá? Se arrastar e o Grêmio perder tempo. Para mim, o Renato não tem mais o que fazer com o Renato. Ele já deu o que tinha que dar para o Grêmio, é fim de ciclo, faz uma despedida ali, bonita, honrosa para ele, vai ser eternamente lembrado pela torcida do Grêmio, jamais se esquecerão os feitos do Renato, jamais, eu principalmente, meu ídolo, sou muito fã do Renato, principalmente da obra do Renato como jogador e como treinador, mas como técnico, acho que é fim de ciclo. Mas a diretoria, ao que tudo indica, quer o Renato para 2025. E eu temo por isso. Temo. Tomara que eu queime a língua. Tomara que daqui um tempo eu tenha que vir aqui reconhecer que o Renato evoluiu, que ele melhorou, mas o sentimento que eu fico dessa entrevista é isso. Eu acho que está tudo se organizando ali para 2025 entrar não muito diferente do que foi 2024. Forte abraço. Até o próximo vídeo.